Situada no extremo norte da Europa, em meio a um clima congelante e rodeada por mistérios, essa escola tem uma reputação sombria que ecoa pelos séculos. Ela é reconhecida por formar alguns dos bruxos mais habilidosos em magia combativa e por sua forte ligação com as artes das trevas. É claro que eu tô falando do Instituto Durmstrang, e nesse vídeo aqui eu vou contar tudo o que sabemos sobre essa escola de magia. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Durmstrang foi fundada na Idade Média, mais ou menos por volta de 1294, pela poderosa bruxa búlgara Nérida Vulcanova. Ela foi a primeira diretora da escola e Durmstrang logo ganhou prestígio no mundo bruxo com a liderança dela. Só que, infelizmente, o legado dela foi manchado por sua morte misteriosa que deixou a escola vulnerável para mudanças bem drásticas. A morte de Nérida Vulcanova é cheia de mistérios até hoje, ninguém sabe direito o que aconteceu, e isso gerou várias especulações ao longo dos séculos. Aí, com a morte dela, quem assumiu a liderança foi Harfang Munter, e esse momento marcou o começo de uma das duas eras mais sombrias da história de Durmstrang. Harfang Munter estabeleceu a forte reputação da escola no ensino de duelos e magia marcial. Foi ele que transformou Durmstrang numa referência para quem queria se preparar para combate mágico, seja para defesa ou ataque. E olha, essa fama de ser uma das melhores escolas para duelos não é pouca coisa não, tá? A tal magia marcial é basicamente aquela usada em duelos para se defender ou atacar, e tem até estudos sobre varinhas feitas pelo próprio Garrick Ollivander que mostram que varinhas feitas de certos materiais, como álamo e ébano, eram perfeitas para esse tipo de magia. Por exemplo, quem tinha uma varinha de álamo geralmente virava um duelista habilidoso, enquanto que as de ébano eram ótimas para qualquer tipo de combate mágico. Essas varinhas de álamo e ébano estavam presentes tanto entre os Comensais da Morte quanto entre os membros da Ordem da Fênix. Já as varinhas de teixo, por outro lado, tinham uma fama bem sinistra, sendo associadas a maldições e duelos pesados. E essa ênfase toda na magia de combate virou a base do currículo de Durmstrang, atraindo bruxos e bruxas que queriam dominar o combate mágico. Enfim, não se sabe exatamente o que o diretor Munter fez durante seu tempo em Durmstrang que tornou a escola tão sombria como se diz, mas o fato é que ele era conhecido como um bruxo de lealdade duvidosa e de intenção nefasta. E aí, só com essa informação, a gente já consegue imaginar o porquê do período dele como diretor ser considerado uma das duas eras mais sombrias da história da escola, né? Agora, a segunda era sombria de Durmstrang veio mais tarde, quando Igor Karkaroff, que era um ex-comensal da morte, virou o diretor. Com ele, a escola ganhou uma reputação ainda mais sombria que na época de Munter. Karkaroff governava a escola com base no medo e na intimidação, e isso criou um ambiente opressivo para os alunos, tanto que muitos pais tiraram seus filhos de lá por causa da gestão impiedosa dele e do passado dele como seguidor de Voldemort. Quando Voldemort voltou ao poder, Karkaroff fugiu, morrendo de medo de ser pego, mas inevitavelmente ele foi encontrado numa cabana no norte e assassinado pelos próprios Comensais da Morte. Durmstrang está situada em algum lugar da região do extremo norte da Europa, uma área que inclui países como Noruega, Suécia, Finlândia e a ilha de Svalbard. O frio nessa região é algo fora do comum e as temperaturas despencam nas estações mais frias. Em lugares como Svalbard, por exemplo, o termômetro chega facilmente aos menos 20 graus Celsius e em algumas partes pode até bater menos 30. Para completar, ainda tem um fenômeno da noite polar, onde o sol não aparece por semanas ou até meses durante o inverno. Imagina viver sem ver a luz do dia enquanto está estudando magia. J.K. Rowling já revelou que sempre imaginou Durmstrang na Escandinávia, mais especificamente no extremo norte da Suécia ou da Noruega. Mas aí os mapas do Pottermore bagunçaram um pouco as coisas, colocando a escola mais ao sul, na parte sul da Finlândia, e até se estendendo para a Rússia, logo acima do lago Ladoga. E aí isso gera um debate, porque não ficou claro se isso é uma mudança oficial no cânone ou se é um erro do artista que fez o mapa. Outra teoria que faz muito sentido é que Durmstrang possa estar localizada na ilha de Svalbard, que seria um esconderijo perfeito para uma escola que quer ficar bem longe dos olhares curiosos. Essa ideia se encaixa com o que Rowling disse sobre a escola estar na Escandinávia. Svalbard, além de ser um território norueguês, tem uma pequena comunidade russa,
o que casa bem com o nome da escola ser escrito em cirílico, dando ainda mais força para essa possibilidade. Agora, quando se trata de localizar Durmstrang no mapa, a coisa fica ainda mais misteriosa. A escola é protegida por feitiços poderosos, tipo o feitiço da desilusão e encantamentos de despistamento de trouxas. Isso significa que se você não tiver relação com a escola, é praticamente impossível de encontrá-la. E para garantir o sigilo, qualquer visitante que passa por lá tem suas memórias alteradas para não sair espalhando o local exato da escola. Ou seja, eles não querem mesmo que as pessoas saibam onde a escola é e ponto final. Desde o começo, Durmstrang sempre foi ligado às artes das trevas, e isso só piorou com os dois diretores notórios, o Harfang Munter e o Igor Karkaroff, que eram ex-comensal da morte, como eu já mencionei anteriormente. Inclusive, na época que o Karkaroff era diretor, rolavam rumores pesados de que a escola não aceitava nascidos trouxas, o que só aumentava o elitismo de Durmstrang. E mesmo que nunca tenha sido oficialmente confirmado, muitos acreditam que essa discriminação realmente fazia parte da cultura da escola, reforçando sua fama negativa em comparação com Hogwarts, que era muito mais inclusiva. Hogwarts, Beauxbatons e Durmstrang são as três principais escolas de magia da Europa, cada uma com sua vibe própria e foco acadêmico bem distinto. Por exemplo, Hogwarts é famosa por ser super equilibrada, aceitando bruxos de todas as origens e oferecendo uma gama de estudos bem diversa. Durmstrang, por outro lado, tem uma pegada mais fechada, focada em magia combativa e nas artes das trevas, e que dá aquela reputação sombria para a escola. Enquanto isso, Beauxbatons tem um estilo completamente diferente, promovendo elegância e sofisticação, com uma abordagem menos agressiva na magia. Essas diferenças todas só ajudam a criar essa imagem de que Durmstrang é uma escola mais sombria, mais perigosa, especialmente para quem não compartilha das mesmas visões mais tradicionais e rígidas que a escola prega. No livro de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Draco Malfoy diz que ele quase foi mandado para Durmstrang. Segundo Draco, o pai dele, Lúcio Malfoy, curtia a ideia de enviar ele para lá por causa do foco pesado da escola nas artes das trevas, que ele achava que era super importante para a educação do filho. Só que a mãe de Draco, Narcisa, não gostou nada da ideia. Ela achava que Durmstrang era muito longe e ela não estava a fim de deixar o filho dela tão distante de casa. No fim das contas, o Draco ficou mesmo em Hogwarts. De acordo com o jogo Harry Potter Hogwarts Mystery, os professores de Durmstrang mantinham uma postura extremamente rígida. As aulas eram entediantes, conduzidas em palestras monótonas, onde os alunos não podiam fazer anotações. O uso de varinhas nas lições de magia era proibido. Bem Umbridge isso aqui, hein? Imagina só, mano, uma escola de magia onde todos os professores são Dolores Umbridge. Ferrou, hein, mano? Enfim, tudo era aprendido na teoria e só depois de um teste relâmpago os alunos eram liberados para usar as varinhas, desde que tivessem sucesso em demonstrar que tinham compreendido o conteúdo todo. O fracasso simplesmente não era tolerado em Durmstrang. Quem não conseguia acompanhar era deixado para trás. O aluno Pieter Thaly, por exemplo, sofreu uma grave lesão enquanto ele praticava o feitiço de levitação, mas ainda assim ele disse que isso tinha sido uma prova de que ele tinha dado o máximo dele. O ambiente era tão intenso que muitos alunos saíam marcados, literalmente, com cicatrizes das práticas arriscadas. As punições eram rápidas e severas, não era incomum ver uma turma inteira sendo castigada por conta de um erro cometido por um único aluno, seja por falar na hora errada ou por responder de forma incorreta. Ou seja, a gente tinha professores igual a Dolores e professores igual o Severo Snape. Era só isso que a escola era. O uniforme dos alunos de Durmstrang reflete o clima brutal e congelante da escola. Eles são facilmente reconhecidos pelos casacos de pele e pelos trajes vermelhos, sempre acompanhados de chapéus de pele característicos. Essa vestimenta não só diferencia Durmstrang das escolas como Hogwarts e Beauxbatons, mas também é uma necessidade básica por causa da localização no extremo frio do norte da Europa. E olha só, não é só questão de estilo ou do frio rigoroso não. As roupas de Durmstrang também carregam o peso da disciplina rígida e do ambiente implacável da escola. As vestes vermelho sangue podem simbolizar tanto a conexão deles com a magia combativa e os duelos, quanto a história sombria marcada pela influência das artes das trevas. O nome Durmstrang vem de um trocadilho com a expressão alemã Sturm
and Drang, não sei como é que se pronuncia, mas deve ser perto disso aí, que significa tempestade e ímpeto, ou tumulto e urgência. Esse termo tá ligado a um movimento literário e artístico do final do século XVIII lá na Alemanha, que focava em emoções intensas, individualismo e como as pessoas reagiam à repressão social. Esse movimento, inclusive, foi o precursor do romantismo, que exaltava a subjetividade e a experiência emocional. Ao mudar Sturm und Drang para Durmstrang, a escola capturou perfeitamente essa ideia de intensidade e turbulência. A vibe da escola, cheia de foco em duelos, magia combativa, junto com a sua conexão com as artes das trevas, combina totalmente com essa imagem. O nome ainda dá aquele toque sombrio e rigoroso, reforçando a reputação de Durmstrang como um lugar que valoriza o combate mágico e tem laços com bruxos das trevas bem famosos. Durmstrang sempre fez parte do trio de escolas que competem no torneio Tribruxo, junto com Hogwarts e Beauxbatons. Esse torneio foi criado há mais ou menos 700 anos como uma competição amistosa entre as maiores escolas de magia da Europa. O evento rolava a cada 5 anos, com cada escola recebendo o torneio de forma alternada. Só que no final do século XVIII, o torneio foi suspenso porque a galera tava morrendo demais durante as tarefas. A coisa ficou tão tensa que só foi voltar em 1994. Foi quando o torneio foi restabelecido e dessa vez o torneio aconteceu em Hogwarts. É o torneio que a gente vê em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ao todo, aconteceram 125 edições do torneio Tribruxo. Hogwarts ganhou 63 vezes e Beauxbatons venceu 62, ou seja, Durmstrang nunca venceu uma edição sequer. Vergonha, hein, dona Durmstrang? Quando os alunos de Durmstrang chegaram para competir em 1994, eles vieram em um navio encantado que emergiu direto do Lago Negro. Essa viagem de navio é uma tradição da escola e o navio fantasmagórico que eles usaram é um símbolo bem forte da identidade de Durmstrang. Agora, o grande nome de Durmstrang naquele torneio foi ninguém menos que a grande estrela de quadribol, Viktor Krum, o apanhador da seleção da Bulgária. Ele foi escolhido pelo Cálice de Fogo para representar a escola no torneio e se destacou competindo contra Harry, Fleur e Cedrico. Só que Igor Karkaroff, que atuou como um dos juízes do torneio, foi super criticado por favorecer descaradamente o Krum. O favoritismo do Karkaroff criou uma baita tensão entre os competidores e os outros juízes, mostrando bem o quanto que ele puxava a sardinha para os seus alunos, mas principalmente para o Krum. Além de Viktor Krum, Durmstrang já formou vários outros alunos importantes, mas o mais famoso, sem dúvida, é Gellert Grindelwald, que se tornou um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Grindelwald era radical até mesmo para os padrões de Durmstrang. Vejam só a gravidade da parada, ó. Ele foi expulso da escola por fazer experimentos perigosos com artes das trevas. Ou seja, ele foi expulso de uma escola que tem a fama de ensinar magia das trevas, porque essa escola achou que os experimentos dele eram perigosos demais. Nem mesmo Durmstrang conseguiu segurar o Grindelwald. Mas antes de sair, ele deixou sua marca. Grindelwald gravou o símbolo das Relíquias da Morte numa parede da escola e esse símbolo ficou conhecido entre alguns alunos como a marca de Grindelwald. Mas e aí, meus amigos, vocês já sabiam de todos esses detalhes sobre Durmstrang? Vocês acham que conseguiriam sobreviver ao rigor de uma escola como essa daí? Me conta aí nos comentários. Ó, se você chegou até aqui, clica nesse botão para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Estão aparecendo aí 2 sugestões de vídeo, assiste aí se você ainda não assistiu, isso vai me ajudar pra caramba. A gente se vê, hein? Accio Nox!